Uma pena o Arthur Jorge não estar aqui no Cruzeiro desde o começo da temporada. Porque certamente o Cruzeiro estaria brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Atlético Paranaense, né, que são os times hoje que estão na briga. Hoje, o Cruzeiro está a 12 pontos do líder Palmeiras. Mas vamos lembrar como que foi o início de Brasileiro do Cruzeiro, que foi muito ruim com o Tite, né, com todas as situações que aconteceram ali. Eu estou chamando atenção para isso porque o Cruzeiro não pode errar daqui para frente mais esse início de planejamento de temporada, porque ele afeta a temporada inteira. Antes do Tite, a gente teve um começo de temporada errado com o Diniz, que era para ter sido mandado embora quando a gente perdeu a Sul-Americana, mantiveram ele para o outro ano, prejudicou o início da temporada do Cruzeiro. E depois foi o Jardim, não é isso? Que acabou corrigindo. Esse ano a gente fez a mesma coisa com o Tite. Nós começamos mal a temporada, embora o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Mas o tempo que nós perdemos de montagem de um time, com um treinador bom, é o preço que nós estamos pagando hoje por estar na quinta colocação, tão distante do Palmeiras e do Flamengo. Repito, se o Arthur Jorge tivesse que desde o início, o Cruzeiro estava brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é parabenizar nesse momento o trabalho que faz o Arthur Jorge, né, no comando do Cruzeiro. Quando saiu a escalação, a gente já imaginava que o Cruzeiro ia vir com um time mexido mesmo, porque teve decisão contra o Flamengo e quarta-feira tem agora de novo. E na outra semana tem decisão também da Copa do Brasil. Dessa vez é contra o Atlético. Então é completamente compreensível o que o Arthur Jorge fez de opções para o time poder começar jogando. Eu vou falar um pouquinho de cada um individualmente daqui a pouco, mas se olha no papel esse time, ó, Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Vidalba, Romero e Zé Lucas, Bruno Rodrigues, João Costa, Felipe Moraes e Caio Jorge. É um time forte. É um time forte. A gente teve muitos problemas hoje no sistema defensivo, mas se você olhar ali o sistema defensivo do Cruzeiro, você tem dois laterais, Fagner e Vidalba de um lado, João Marcelo e Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus vive um grandíssimo momento. E o João Marcelo, nas vezes que tem entrado, ele tem entrado bem. Então o Arthur Jorge ele conseguiu montar um time forte, mesmo tendo que mesclar. Eu gostei hoje da dupla Romero e Zé Lucas, porque o Romero é o cara da porrada, o Zé Lucas é o cara que levanta a cabeça, tem a técnica, né? E consegue sair para o jogo. A maior dificuldade que nós tivemos no primeiro tempo, e fica evidente isso no segundo tempo, quando entra o Matheus Pereira e o Gerson, como que a criação do Cruzeiro muda, né? Como tem esses caras em campo. Então o Bruno Rodrigues, ele teve essa dificuldade sim, né? De ser o cara para poder conseguir articular, criar as jogadas. Mas foi fundamental o Bruno Rodrigues ali como autor de um dos gols. E às vezes muita gente vai criticar aí o garoto, o Felipe Moraes, mas hoje foi um time diferente, sabe? Então vamos dar um pouquinho de espaço ali pro garoto, continuar trabalhando, continuar evoluindo, correu bastante, não fez uma partida tão boa, o Felipe Moraes passou um pouquinho apagado, mas vamos ter um pouquinho de paciência aí, porque é somente um garoto. Agora, o Caio Jorge, hoje ele passou em branco ali de novo, e eu acho até que ele jogou demais ali. Poderia ter tirado já até no final do primeiro tempo, ou deixado só um pouquinho no segundo tempo, porque a gente fica preocupado, né? Do cara machucar. Só que a saída do Caio Jorge, ela deu entrada pro Lúcio, né? Que entrou nesse segundo tempo. E que bom jogador parece esse Lúcio, hein? Na participação do gol, aquela fatiada que ele deu ali pro Wanderson foi loucura. E depois umas outras 2, 3 oportunidades, você vê que ele não é aquele cara grosso, né, que ele é aquele cara que tem um pouquinho de intimidade com a bola, consegue dominar, levanta a cabeça. Então vamos ter um pouquinho, observar mais o Lúcio, mas ganha uma outra opção a equipe do Cruzeiro, que se comportou muito bem hoje no jogo contra o Corinthians. Nós tivemos bons momentos e momentos ruins no decorrer do jogo. Ora o Corinthians dominava mais, ora o Cruzeiro conseguia ter mais ações do jogo. Mas estando com um time misto, né, com um time diferente, e os caras que entraram no segundo tempo, muitos deles eram os titulares, né? E aí o time melhorou, foi até um efeito inverso, né? Porque geralmente quando mexe no segundo tempo, o time piora. Dessa vez, quando entra o Gerson, entra o Matheus Pereira, até destaquei com a bola rolando, como que muda ali a qualidade de criação do meio campo do time do Cruzeiro. Agora, irmão, sem brincadeira, é esquecer Campeonato Brasileiro. A vitória de hoje, volto a dizer, eu não imaginava que ia ganhar, tá? Eu tava com um empatezinho na cabeça ali, talvez até uma derrota, não sei, mas eu achava que o empate pro jogo de hoje fora de casa
por tudo isso que a gente está falando, seria um bom resultado. O Cruzeiro pega e surpreende e vence. Vem de 3 vitórias seguidas no Brasileiro. O Arthur Jorge perdeu fora de casa no Brasileiro? Uma vez. Um jogo só. Uma derrota apenas fora de casa, o Arthur Jorge. Então, um belíssimo trabalho que vem fazendo o Arthur Jorge no jogo de hoje. Nós temos que parabenizar os jogadores hoje que entraram e deram conta do recado. Porque é importante quem entra conseguir manter ali um resultado positivo. E isso aconteceu. Mas, mais uma vez, parabéns para o treinador do Cruzeiro, o Arthur Jorge. Esse cara conseguiu mudar muita coisa ali no Cruzeiro. E sem mudar tantas peças em si, né? Mais na forma dele de jogar, no esquema de jogo do Arthur Jorge. E fica o pedido pro Cruzeiro. A partir do ano que vem, não erra, cara. Não erra no começo de temporada. Hoje nós estamos brigando diretamente por 2 títulos importantes, que é a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas o brasileiro poderia estar na briga também. Vai que o Palmeiras continua tropeçando aí, o Flamengo, e nós vamos chegando. Mas é muito difícil, né? São 12 pontos de vantagem o Palmeiras ali em relação ao Cruzeiro. Parabéns pela vitória. Importantíssima. E agora vamos virar o foco, porque quarta-feira tem uma decisão importantíssima na Libertadores e ao Flamengo. E o Cruzeiro tem que buscar essa vitória. Só para completar o comentário aqui, eu falei que ia falar do Otávio e não falei. Cara, o Otávio, ele é um baita de um goleiro, ele já se provou. A gente viu hoje mais uma vez defesas importantes do Otávio, ponte pegando e tal, não sei o quê. Mas o gol do Corinthians hoje foi muito uma falha dele. Ele sai ali, tenta dar o soco na bola, né? Acaba falhando o soco. A bola sobra ali pro Gustavo Henrique e fez um belo gol para a equipe do Corinthians. Só que durante o jogo também, teve muitas falhas do Otávio de saída de bola. Às vezes, não sei, cara. E ele, nos jogos para trás, ele passava essa segurança de não parecer que tá um pouquinho nervoso, sabe? Um pouquinho afoito. No jogo contra o Flamengo, no início do jogo, isso aconteceu de novo. Depois ele conseguiu equilibrar. E hoje, mais uma vez, né? O Otávio é um baita de um goleiro. Esse cara vai ser um goleiraço, tá? Mas talvez seja legal ali alguém chegar, bater um papo com o Otávio, trocar uma ideia com ele, para ele poder ficar um pouquinho mais calmo, sabe? Mais calmo, melhorar um pouquinho ali a saída de bola, melhorar ali a reposição, porque a gente teve bola sendo chutada para lateral, uma saída de bola às vezes meio estranho. Então fica essa observação aí em relação ao Otávio, né? Que ele tá precisando dar uma melhorada nisso aí. E vai ser fundamental para ele, tá?